Olá, deputado. Olá, amigos e amigas que acompanham a página do PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos aqui começando mais um programa Ponto a Ponto, recebendo o deputado Rui Falcão, deputado federal do PT de São Paulo, que já esteve conosco aqui várias vezes. Mas se por um acaso você está nos assistindo aí pela primeira vez e ainda não conhece o deputado Rui Falcão, nós vamos aqui dar uma pequena biografia dele para vocês. O deputado Rui Falcão, ele é jornalista, também é advogado, né, bacharel em Direito, né, deputado? Não, advogado, tem OAB. Isso, tem OAB, ou seja, é advogado mesmo. Ele já exerceu por 4 vezes o mandato de deputado estadual lá para São Paulo, já foi também dirigente do PT lá de São Paulo, diretório municipal, foi presidente nacional do PT, foi secretário também de governo, né, do nosso governo lá da prefeitura, na época Marta Suplicy, e também está agora exercendo o 2º mandato de deputado federal. Foi anteriormente, e foi em 2006 que o senhor foi? Não, em 2002 que eu me licenciei aqui para ficar como secretário do período todo. Então agora ele está vindo para exercer, agora já está exercendo um mandato mesmo de deputado federal. O São Paulo, aliás, o mais votado, né, do PT lá em São Paulo, nas últimas eleições de 2018. E aqui ele exerce o cargo de vice-líder da bancada e também faz parte aí de algumas comissões muito importantes, como a Comissão de Finanças e Tributação e também de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E hoje nós vamos conversar com o deputado sobre a conjuntura política nacional e internacional, o que está acontecendo no nosso país, né? E se você quiser também, além da página do PT na Câmara, essa entrevista também está sendo transmitida na página do deputado Rui Falcão também pelo Facebook. Então, se você também quiser acompanhar o mandato do deputado, entre lá no Facebook, Instagram, Twitter, o senhor tem tudo, né? As redes sociais, também, YouTube, então prestigie lá o trabalho do deputado e conheça também o trabalho do deputado Rui Falcão, que ele vem desenvolvendo aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, vamos começar ali pelo assunto mais antigo, né, que aconteceu aí, na verdade, terça-feira, que foi o discurso do Bolsonaro lá na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Um discurso que foi criticado não só dentro do Brasil, mas principalmente fora, por conta dos ataques gratuitos, né? As teorias conspiratórias, a falta de compromisso demonstrada por ele em relação ao meio ambiente, respeito aos povos tradicionais. Deputado, dessa forma seria até preferível que ele ficasse no Brasil e não tivesse ido, né? Você tem razão. Aliás, seria preferível que nem fosse presidente da República, se for para levar nessa linha, né? Mas desde 1949, quando foi criada a Organização das Nações Unidas, o Brasil, que foi um dos apoiadores, tem a prerrogativa de abrir a Assembleia Anual das Nações Unidas, né? E outros presidentes nossos já estiveram lá. O presidente Sarney, por exemplo, fez um discurso em inglês. O Figueiredo, que tinha muita semelhança com o atual presidente, teve o cuidado de fazer um discurso escrito. Tinha dificuldade para ler e tal, como o Bolsonaro, mas o discurso foi uma peça que foi para os anais, importante e tal, com toda a discordância que a gente tinha da ditadura, mas não manchou a imagem do Brasil para além do que já estava manchado pela ditadura. Mas o Bolsonaro, embora os seguidores dele aqui tenham dito que ele fez um discurso histórico, outros acham que ele é um mentecapto, um ignorante. Eu discordo um pouco disso, porque dizer que ele é meio louco prejudica as pessoas que têm algum problema nessa área. Eu acho que fez um discurso para os fanáticos. Ele tem uma legião de fanáticos que cada vez diminui mais e se dirigiu a esse público, fazendo, portanto, que o Brasil virasse objeto de chacota no mundo. Ainda bem que o Brasil é maior que o Bolsonaro, porque ele falou tanta asneira. Aliás, os povos indígenas, ontem teve um desagravo aqui na Câmara com o líder Raoni, a nossa bancada, inclusive, esteve presente lá. Então, ele mentiu sobre os mais médicos, sobre os cubanos, que, aliás, ontem também, uma medida provisória traz de volta os mais médicos, e se o governo federal não quiser, os governadores, o consórcio do Nordeste, por exemplo, pode contratar os médicos. Isso vai dar um alívio para a população brasileira que clamava pela volta dos mais médicos, que são aqueles que fazem um atendimento direto para as famílias, fazem aquela medicina preventiva. Então,
Foi uma vergonha generalizada o papel que ele cumpriu lá. Aqueles que dizem que ele defendeu a soberania nacional, porque a Amazônia é nossa, se esquecem que isso aí é de uma hipocrisia enorme, porque quem defende a soberania não pode entregar a base de Alcântara, como ele fez, não pode estar vendendo as riquezas nacionais e não pode também estar desprezando outro aspecto da soberania, que é o povo. A soberania não é só a defesa do território nacional, é o reconhecimento de que o soberano é o povo, está inscrito no artigo 1º da Constituição. E ele vem, pouco a pouco, cancelando direitos, desprezando a população, e isso agora se reflete nas pesquisas de opinião. Ontem tivemos uma, né? Você viu que ontem a pesquisa CNI-Ibope, ele continua caindo. E o mais significativo é que a desconfiança da população cresceu mais ainda. 55% dos pesquisados desconfiam do governo Bolsonaro e do Bolsonaro. E ele teve uma queda pronunciada na região sul, que é a região onde ele tinha mais aceitação até o momento. Ele caiu 16 pontos. E note bem, companheiros e companheiras internautas que nos acompanham, essa pesquisa foi realizada de 20 a 22 de setembro. A intervenção ridícula dele na ONU foi no dia 24 de setembro, na terça-feira. Portanto, é presumível que já na próxima pesquisa ele cai ainda mais. E vai passando para os políticos, para a população principalmente, que não dá mais para aguentar Bolsonaro. E as pessoas já começam a gritar cada vez mais fora Bolsonaro, com menos de um ano de governo. Então, ele perdeu a oportunidade, inclusive na ONU, de fazer uma menção ao fato mais importante que tinha acontecido naqueles dias, que foi o fuzilamento da Ágata, uma menina de 8 anos, que na prática foi atingida, foi vítima dessa política genocida que está sendo promovida pelo governador do Rio, Wilson Witzel. Essa semana, mais uma menina foi baleada, felizmente não faleceu, levou um tiro na perna, e é preciso acabar com essa política que estimula cada vez mais o crescimento da violência. Deputado, o senhor citou essa questão da violência, inclusive essa política do próprio Estado promover a violência, né, indiscriminada lá no Rio de Janeiro. Inclusive aqui o Congresso Nacional está debruçado justamente sobre essas questões, inclusive sobre o pacote anticrime aí do Moro, né? E ontem nós tivemos uma decisão importante de um grupo de trabalho que analisa esse pacote e que por 9 votos a 5, esse grupo de trabalho, eles orientaram a derrubada daquele excludente de ilicitude, né? Que eu chamo de licença para matar. Sim, que é a emenda 007. Pois é, justamente o que permite que aconteça, por exemplo, agressões como essa contra a Ágata, contra essa outra menina baleada, me parece que tinha 11 anos de idade. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu vi nos telejornais ontem também um tiroteio entre polícia e traficantes. A polícia já chega atirando crianças dentro de uma escola, correndo para um corredor para não serem vítimas de balas perdidas, né? Então, o que o senhor acha dessa questão da Câmara dos Deputados, pelo menos a sua grande maioria, está sinalizando de que não vai aceitar o excludente de ilicitude? Veja bem, esse pacote anticrime, chamado pacote anticrime, ele está tendo uma rejeição de toda a comunidade jurídica do país, no seu cerne mesmo, porque, veja bem, esse direito punitivista, o aumento das penas, o combate orientado, por exemplo, ao tráfico de drogas, que não distingue o consumidor, o usuário dependente do traficante, tudo isso vai lotando as prisões. O Brasil é hoje o 3º país com o maior número de presos, na sua maioria jovens, negros e pobres. Então, essa política de cada vez mais punir, aumentar as penas, sem você criar inteligência policial, sem você combater o narcotráfico na fronteira, sem você reprimir o uso do armamento, eles querem liberar cada vez mais o porte de arma. Essa política já se revelou fracassada na maior parte dos países. Então, isso está no cerne da política chamada anticrime do Moro. E ele vem nessa linha sofrendo derrotas sucessivas.
E a mais marcante delas, já tinha a história da plea bargain, que é importada dos Estados Unidos. Ontem foi a questão da exclusão de licitude. Você já tem no Código de Processo Penal, no Código Penal, o princípio da legítima defesa, desde que utilizada com meios apropriados. Então não há necessidade de você criar dentro do princípio da legítima defesa algo dirigido especificamente para os policiais, que é um complemento dos chamados autos de resistência, que também tem que acabar. De qualquer pessoa que morre, dizem que morreu porque resistiu à prisão, trocou tiro com a polícia. Foi uma derrota significativa, mas a bancada da bala está dizendo que vai ter maioria no plenário, quer repor isso. Quem está contra a exclusão de licitude é porque defende bandido. Nós temos que deixar muito claro que ninguém está defendendo nem bandido nem o crime, é que as formas de combatê-lo é que não são apropriadas. E o Moro também teve outras derrotas essa semana, que foi a derrubada de vários vetos que envolve aquela lei de abuso de autoridade que nós aprovamos aqui, que o Bolsonaro vetou praticamente na íntegra, por orientação do ministro Sérgio Moro, e dos 33 itens que ele tinha vetado, nós derrubamos 18, principalmente os mais significativos. Aqueles, por exemplo, que diz que um juiz pode ser responsabilizado se determinar uma prisão sem fundamento legal. Ora, alguém pode ser contra isso? É óbvio, né? Pois é, mas o Moro vetou. Então tem uma série de medidas desse tipo que aqui no Congresso Nacional nós estamos corrigindo. Tá certo. E, deputado, o senhor citou aí a questão da derrubada dos vetos, a questão do excludente de licitude, mas nós temos também outros temas polêmicos, né, que o governo se coloca, inclusive, contra, inclusive a bancada do PSL. O senhor participa da CPMI das fake news, né, essa CPMI que reúne aí Câmara e Senado, que investiga as notícias falsas, né, que ocorreram durante as eleições de 2018, mas que também afetam a sociedade como um todo, crianças, tem a questão do cyberbullying, né, sites aí, notícias falsas desestimulando os pais a vacinarem as crianças, quer dizer, as fake news que abalam não só a democracia, como a sociedade brasileira. E como que o senhor vê o PSL tentando obstruir de todas as formas o funcionamento? Quer dizer, eles não são nem contra em si uma ou outra pessoa que está sendo chamada, mas eles são contra o funcionamento, eles querem impedir o funcionamento da CPMI. Isso. Então, você tocou num assunto importantíssimo, né? Porque, veja bem, não foi o PT que propôs a criação dessa CPMI. Nós subscrevemos, todos os nossos deputados. O autor do requerimento é um deputado do DEM, que, por sinal, na abertura da primeira sessão de instalação, não sei por que cargas d'água, resolveu se retirar da CPMI. Então, primeiro é isso, a iniciativa não foi nossa. É uma iniciativa importante, mas não fomos os autores. Segundo, a gente chama fake news, é um termo que veio dos Estados Unidos, mas na verdade é uma contradição, porque notícia falsa. Você é jornalista, você sabe, a notícia é notícia. Se é falsa, é boato, é mentira. Né? Então eu tenho dito que nós temos hoje uma indústria de mentiras, não só no Brasil, no mundo todo. Em alguns países já estão tomando iniciativas para coibir esse tipo como você notou bem, não é só que ameaça uma ou outra pessoa, compromete a própria democracia. E você falou das eleições de 2018, que há toda uma investigação já no TSE, já no STJ, a respeito do que ocorreu nas eleições, mas nós vamos ter eleição no que vem. E as fake news, elas continuam sendo produzidas, e agora, tudo indica, com um grupo dentro do Palácio do Planalto. E o presidente vocalizou uma fake news na Assembleia Geral da ONU, ao dizer que não tem queimadas na Amazônia, que é por causa do clima e tal. Mentiu em relação aos médicos cubanos. Quer dizer, não tem limites, é preciso estabelecer limites. No Reino Unido já há legislação a respeito. Nos Estados Unidos agora, o presidente da República tem contra si um pedido de impeachment por conta das eleições,
por ter pedido para investigar Um adversário. o filho de um potencial adversário dele, que é o ex-vice-presidente Joe Biden, né? Então, a CPI quer cuidar disso, das questões que afetam a democracia, das questões que afetam o processo eleitoral, que temos eleição no que vem de novo, e essa espécie de bullying que, por exemplo, dizem que aumentou um pouco o sarampo no país, voltou com muita força, por 2 motivos. Primeiro, porque o governo está restringindo recursos para a saúde e para a vacinação. E segundo, porque as pessoas passaram a acreditar que vacina ou faz mal ou não produz resultado. Olha, nós estamos no século XXI, as pessoas acreditarem que não devem vacinar seus filhos. Resultado dessa questão das fake news. O problema da tal da baleia azul, que é um jogo que estaria levando as crianças a irem cada vez cumprindo um ou outro desafio, como se fosse uma gincana, e no final, como é que tentar se enforcar e tal, a questão do suicídio. Então, a CPMI vai cuidar de tudo isso. Agora, a sua pergunta, eu não encontrei resposta. Por que o PSL tem medo da CPMI? Uma deputada chegou a vocalizar isso com um certo grau de ingenuidade. O PT quer essa CPI para derrubar o presidente Bolsonaro. Ora, para derrubar o Bolsonaro, não que não faltassem razões, mas você precisaria ter um pedido de impeachment que fosse aprovado na Câmara, cumprisse todo o processo legal, ao contrário do que fizeram com a presidenta Dilma, que foi um impeachment sem causa, foi um golpe, como reconheceu agora há pouco tempo o ex-presidente Temer, né? Então, quando fala que quer derrubar o presidente da República, é porque tem medo de alguma coisa errada, que diz o ditado popular que quem não deve não teme. Mas, de qualquer maneira, eles usaram todos os recursos regimentais e antirregimentais tentando impedir a própria início efetivo da CPMI, mas ontem foram flagrantemente derrotados, não pelo PT, pelo conjunto de deputados e senadores que estavam lá, e nós aprovamos ontem 86 requerimentos, 11 anteriores já tinham sido votados, e nesses requerimentos tem convocações, convites, requisição de documentos, inclusive a ideia é que a gente faça uma primeira reunião, está sendo discutido pelo presidente, pelo relator, a nossa sugestão. Eu sou titular da CPMI, junto com outros companheiros e companheiras, que a gente comece com especialistas de vários campos, professores universitários, pessoas que atuam nas redes, para que a população entenda exatamente como se produzem essas notícias falsas, como elas são propagadas, quais as plataformas que reproduzem isso, para depois a gente entrar mais numa fase dita de investigações, já com documentos em mãos. E o objetivo é, ao final dessa CPI, ter um relatório que permita proteger as pessoas, coibir ilegalidades, ver quem está financiando essas coisas, porque tem gente que financia. E esse é o objetivo que está definido no escopo mesmo do relatório que ensejou a aprovação dessa CPI. Certo. Agora, deputado, o senhor acredita que o PSL pode ter alguma... O senhor falou que eles estão, na verdade, com medo, pelo menos estão demonstrando que estão com medo, porque senão não estariam barrando as investigações, mas o senhor acredita que esse medo pode ter algo a ver com a questão de empresas, proprietários de empresas que ontem os requerimentos foram aprovados, vão ser chamados para depor na CPMI, que empresas que inclusive já estão sendo investigadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por conta daquela disseminação em massa, né, de notícias falsas, né, pelo WhatsApp, né, inclusive muitos deles que já foram inclusive notícias, né? A imprensa já entrevistou algum deles, tem até casos de pessoas que admitem mesmo que participaram dessa disseminação de notícias, muitas delas falsas, e que a gente sabe, por conta do que aconteceu no processo eleitoral, que teve um beneficiado com isso, que é o atual mandatário da presidência da República. Você acha que realmente o medo está aí de se descobrir, de repente, o fio da meada e aí se perde o controle e a verdade vem à tona?
Eu costumo dizer o seguinte: a CPI vai investigar. Quem investiga não pode ter preconceito. Então, embora tudo isso saia na imprensa, tem declarações muito de gente que se arrependeu e tal, eu quero trabalhar na CPMI com fatos, com depoimentos, com documentos. Eu não vou... tudo isso que já saiu aí, que tem indícios de verdade, mas é bom que a gente ponha isso no papel, até porque a CPI tem poderes judiciais. Então, as pessoas não podem mentir, tudo ali vai ser... Os documentos oficiais, eles têm que ser guardados numa sala sigilosa, em cofre, eventualmente. Há sessões que podem ser fechadas, para que a apuração seja inquestionável. Então, eu não quero partir de nenhum pressuposto. Por exemplo, teve gente lá que rompeu com o Bolsonaro, disse que tinha uma casa no Rio que disseminava. Tem secretárias, tem personalidades aí que estão... Tem um deputado federal de São Paulo que era aliado do Bolsonaro, que já disse que está disposto a revelar. Está convidado ali para... Não estamos dizendo quando e tal, está convidado. Tem aquele cantor aí, Lobão, que também corrobora as declarações dele, mas eu prefiro essas pessoas que dão esses depoimentos, antes de ouvi-las oficialmente, eu preferia saber se tem documentos, tem comprovação, porque senão você corre um risco de... Eu não quero que a CPI se transforme num espetáculo de pessoas que queiram simplesmente ter protagonismo. Eu não estou imputando isso a ninguém, mas nós temos que prevenir e garantir segurança para que a sociedade acredite que nós estamos fazendo um trabalho que não é partidário, é um trabalho em defesa da sociedade brasileira e da democracia. Tá certo. E com certeza a gente vai assistir ainda muitos depoimentos até o final da CPI. São 180 dias, podendo, dezembro, né? Podendo ser prorrogado. Pois é. Deputado, além desse assunto da CPI das fake news, nós também tivemos ontem, né, uma outra questão importante, que foi o julgamento lá no STF, ou pelo menos o início do julgamento, né, que até o momento apenas o ministro Edson Fachin, né, declarou o seu voto na questão lá que assegura o direito de defesa, né, das pessoas acusadas aí nesses processos da Lava Jato. Inclusive um processo já foi até anulado, né, por conta da defesa não ter tido a oportunidade de se defender por último, né, e a defesa alegou o cerceamento, né, e conseguiu a anulação. E se esse entendimento também for ampliado para as outras condenações, isso pode vir até beneficiar o ex-presidente Lula, né? E fora isso também nós estamos esperando também o STF julgar a questão lá da suspeição do Moro, né, porque ele era o juiz, né, e que comandou o processo que culminou com a prisão do ex-presidente Lula. E nós temos o site do Intercept mostrando aí o conluio entre a Força-Tarefa da Lava Jato e Sérgio Moro. Como o senhor vê essa questão das possibilidades do que pode ocorrer daqui para frente em relação a esses processos no STF que podem beneficiar o ex-presidente Lula? Só um momentinho, esqueci de falar da questão das fake news, que ontem teve um seminário aqui promovido pelo presidente da Casa, seminário do qual participou inclusive o presidente do STF, o ministro Toffoli. Então, você sabe que na política tudo tem significado. O fato de, no dia do início efetivo da CPMI, ter esse seminário aqui, mostra que as autoridades estão também preocupadas com isso, senão não viria o presidente do STF participar de um seminário aqui. Então, eu acho que nós vamos poder avançar bastante nessa direção. Mas entrando no que você agora levanta, né? Já há vários fatos aqui no país que têm violado o direito de defesa, que é um direito constitucional, o princípio da ampla defesa do contraditório devido ao processo legal. O presidente Lula foi uma das primeiras grandes vítimas disso, mas tem um conjunto de vítimas anônimas, essa legião de pobres, de negros, de pessoas da periferia, que não tem direito sequer a um advogado, e a Defensoria Pública tem cumprido um papel importante para fazer valer o direito de defesa. A Defensoria tem tido um papel excepcional em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito.
tentando dar assistência a essas pessoas, cuidar para que elas não sejam violentadas, para que não haja mais tempo de prisão do que deveria ocorrer. Então, a questão do princípio do direito de defesa, ele supõe algo, inclusive, que está em debate agora no Supremo de novo, que é ninguém pode ser considerado culpado até sentença penal condenatória em última instância, para ver qual é a extensão que deve ter o direito de defesa. Pois bem, essa decisão recente que anulou a sentença do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, se deu justamente por isso, porque na fase final, que são as alegações, a defesa não falou por último. Fala, não, mas o delator era réu também. Ora, o delator, quando passa a colaborar, ele vira instrumento da acusação. Então não existe isso de que falaram ao mesmo tempo que os dois são réus. É um delator, um réu, que passa a colaborar com a acusação e, portanto, prejudica nas alegações finais que o advogado de defesa fale, conhecendo os fatos últimos da delação. Então foi com base nisso que, por 4-1, a segunda turma do STF anulou a sentença do Bendini. Não significa que ele está absolvido, significa que o processo retorna para a primeira instância para que ele possa, afinal, exercer amplamente o seu direito de defesa. Ontem, essa questão foi levada para o pleno do tribunal, a pedido do ministro Fachin, que ontem votou novamente, como votou na segunda turma, que esse princípio não deve prevalecer. O julgamento foi interrompido, tudo indica que será retomado hoje à tarde. Por que dizem que o presidente Lula pode ser beneficiado? Porque ele e tantos outros réus, que eu não sei quantos são, também não teve direito de exercer a última fala, digamos assim, nas alegações finais, né? Então, isso é uma coisa que vai ser decidida hoje, se essa questão pode ser estendida. Provavelmente não vai se generalizar, talvez seja julgado caso a caso, né? Que é uma cautela que eu acho que sempre o STF tem. E a segunda questão da suspeição, cada dia fica mais evidente que há razões fundadas para que essa suspeição possa ser reconhecida. Agora, inclusive, essas últimas revelações mostrando uma proximidade muito grande entre o chefe da Força Tarefa de Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, e o ministro Barroso. Quer dizer, o conluio já não estava mais, aparentemente, entre os procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. Agora, tinha subido para a instância superior. Instância superior. Aquela declaração também, no mesmo contexto, Deltan Dallagnol dizendo in Fuchs we trust, quer dizer, fazendo uma paródia com o engole, em Deus a gente confia, no ministro Fux a gente confia, no ministro a gente confia. Quer dizer, muitos indícios que a suspeição deveria ser reconhecida e mais, né, que existe uma espécie de podridão nesse esquema da Lava Jato. Quer dizer, você deve combater a corrupção, mas quem combate a corrupção destruindo o Estado de Direito, violando a Constituição, na verdade está se corrompendo e está corrompendo o próprio sistema de justiça do país, fazendo com que a população desacredite da justiça também, né? Então, eu acho que são questões importantíssimas. E a outra, que também está em pauta, é se o presidente Lula, que não cometeu nenhum crime, nunca teve provas contra ele, não teve um processo justo, foi impedido de ser candidato, se ele tem direito agora ou não a progredir na pena, independente dele solicitar isso ou não. É um direito que, cumprido 1/6 da pena, com bom comportamento, qualquer preso tem direito ao regime semiaberto, né? Essa questão também vai estar em pauta esses dias, porque há quem diga que ele já cumpriu isso, e há quem diga que agora, no final de setembro, esse prazo terá vencido. Então, pode ter muita coisa pela frente
lembrando sempre que o presidente Lula não tem sido tratado dentro do âmbito do sistema legal de justiça. Ele está sendo tratado como um prisioneiro político. E como prisioneiro político, muitas vezes, a justiça não é igual para todos, né? Então, todos nós estamos nessa expectativa da libertação do Lula, porque o país está paralisado, a economia paralisada, nós temos propostas para isso, e você não pode falar em Estado Democrático de Direito e democracia plena no país, tendo o maior líder popular, aquele que é reconhecido pela população como o melhor presidente da República, como preso político, né? É verdade, deputado. E é por isso que a gente continua, o senhor continua a bancada do PT aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado, assim como todos os petistas em todo o Brasil, nós continuamos aqui na luta, vamos esticar aqui a nossa faixinha, na luta por Lula livre. Nós sempre costumamos encerrar aqui esse ponto a ponto. Agora até tem uma faixa, antes a gente terminava só assim, que era o Lula livre. E vamos terminar assim. Isso. Né? E agradecer a participação dos internautas que estão aí interagindo com a gente, né? É isso aí. Muito obrigado, deputado, pela sua entrevista. Muito obrigado, amigos e amigas, pela sua audiência. E vamos continuar essa luta em busca de um Brasil mais justo, igualitário e também soberano. Um grande abraço e até a próxima.